Olá, alunos, tudo bem? Agora nós vamos iniciar o estudo dos pactos adjetos. Até aqui, nas nossas aulas presenciais, nós já fizemos uma pequena revisão daquela parte do Código Civil que trata da teoria geral dos contratos. Observamos pontos que são muito importantes para o entendimento do nosso objeto de estudo de agora, que são os contratos específicos. Iniciamos também, durante as nossas aulas, o estudo do contrato específico de compra e venda, né? Fizemos uma leitura do Código Civil, fizemos uma revisão de conteúdo e agora podemos já avançar para alguns detalhes deste contrato, elementos neste contrato que podem existir e serão relevantes para a produção de efeitos dele. Antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de lembrá-los que vocês devem acessar o conteúdo no Drive, que já está à disposição de vocês, referente a uma pequena apostila que eu encaminhei sobre esse tema, pactos adjetos. Também gostaria de lembrá-los que foi disponibilizado lá para vocês também o livro do professor Flávio Tartucci. Eu coloquei ele na integralidade, não só sobre o ponto que nós vamos tratar hoje, mas ele será importante para que vocês possam acompanhar os outros conteúdos que ainda serão passados aqui para vocês por meio desses vídeos. Então, aquele livro já vai servir para auxiliá-los em todos os estudos que faremos por aqui, tudo bem? Também gostaria de lembrá-los que é importante que vocês façam, complementem o estudo de vocês com a leitura do Código Civil. Esse tema dos pactos adjetos, ele seria, né, na nossa aula presencial, a quarta aula, o nosso quarto encontro, e ele é previsto a partir do artigo 505 do Código Civil. Eu vou citar aqui para vocês quais são os pactos, as cláusulas, né, que nós vamos estudar, mas vocês verão que na doutrina existem os autores citam pactos diferentes, talvez, do que eu vou falar aqui para vocês. Não em conteúdo, mas em quantidade diferente. Alguns autores citam apenas 3 pactos, outros citam 6 pactos, né? Eu vou citar 5 deles, porque eu entendo que sejam os mais comuns de serem apresentados pela nossa doutrina, tudo bem? Os pactos, então, são aqueles acréscimos, aquelas cláusulas que são acrescidas dentro do contrato de compra e venda e que trazem alguma determinação com relação ao efeito daquela negociação, daquele contrato. O primeiro pacto adjeto, comumente encontrado nas doutrinas, é o pacto de retrovenda. Apesar dele não ser tão comum no nosso dia a dia, assim, nos contratos que a gente faz, ele é talvez o mais conhecido de todos. O segundo é o pacto de venda a contento. O terceiro é a preempção ou preferência. Este sim é bem comum. É comum que a gente faça um contrato de compra e venda e estabeleça um direito de preferência. O quarto refere-se à venda com reserva de domínio e o quinto, a venda sobre documentos. Neste vídeo, nós vamos tratar rapidamente sobre um conceito de retrovenda. Vocês vão achar esse conteúdo do artigo 505 a 508. Recomendo, então, que vocês façam a leitura desses artigos do Código Civil. Eu vou aqui fazer a leitura de um conceito e eu gostaria que vocês, quando estivessem assistindo, pausassem o vídeo e fizessem a anotação no caderno de vocês, para que ficasse mais fácil depois a organização aí do seu material, tá? Bom, retrovenda também é conhecida, também recebe o nome de direito de resgate ou direito de retrato. Retrovenda pode ser entendida como uma cláusula especial pela qual o vendedor de uma coisa imóvel se reserva o direito de readquirir a coisa do comprador,
no prazo máximo de 3 anos, restituindo-lhe o preço acrescido das despesas. Nesse conceito, é importante destacar alguns pontos que são imprescindíveis para a caracterização da retrovenda. Primeira coisa que você precisa lembrar, né? O direito de retrovenda é um direito exercido pelo vendedor da coisa de readquirir a coisa vendida do comprador. Esse direito é um direito potestativo, e aqui eu já faço uma observação. Eu gostaria que vocês dessem uma relembrada num conteúdo que vocês já estudaram, da diferença entre direito subjetivo e potestativo, que em outro momento a gente pode conversar um pouco mais sobre isso e explicar um pouco mais para vocês. Mas é importante que você se lembre, nesse primeiro momento, que se trata então de um direito potestativo do vendedor de readquirir a coisa vendida. Por um prazo infinito? Não, por um prazo que a própria lei estabelece, pelo prazo de 3 anos. Então, até 3 anos após a venda, é possível que o vendedor, caso tenha sido pactuado a retrovenda, ou seja, tenha sido feita a cláusula de retrovenda, que esse vendedor readquira a coisa vendida. Um ponto importante para ser observado também é que esse vendedor ele vai restituir o valor pago acrescido de qualquer despesa realizada com a coisa pelo comprador. Então, imagine que o comprador tenha feito algumas benfeitorias. Esse comprador, no momento em que o vendedor exercer o seu direito de retrovenda, esse comprador vai ter o direito de ser reembolsado desses valores gastos, dispendidos com a coisa. Eu acho que com essa introdução do assunto já é possível que você entenda aqueles conteúdos que eu enviei para vocês, o que está no livro, e que aí a gente possa depois, durante a nossa live e nos seus estudos em casa, avançar um pouco mais neste conteúdo, tá bom? Nosso próximo vídeo a gente continua tratando de pactos adjetos. Um abraço a todos vocês, bons estudos e até mais!